O indicador mundialmente conhecido, principalmente no mercado cripto, de medo e ganância, Fear and Greed, apitou ao seu menor nível na história do mercado cripto, em nível 5, coisa que nunca foi visto antes, nem em momentos de Covid crash, na queda da FTX ou em outros momentos de bear market, vimos tamanho medo sendo impresso no mercado. Nesse vídeo vamos discutir um pouquinho do que está acontecendo e o porquê o mercado nesse momento se encontra com tanta incerteza e com tanto medo e, claro, o que você pode esperar pelo Bitcoin daqui para frente. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume aqui no canal, lembrando a você de deixar a sua inscrição nesse vídeo e o seu like, claro, que ajuda demais na propagação desse vídeo para mais e mais pessoas. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, a gente vai falar primeiro, antes do mercado cripto, um pouquinho sobre o cenário macroeconômico, que, claro, é um grande responsável do porquê a gente está vendo um sentimento de tanta incerteza e medo sendo impresso no mercado cripto. Então, essa semana, como eu falava no meu vídeo da terça-feira, nós vimos aí alguns dados econômicos importantes que viriam a ser divulgados. Na semana passada, por exemplo, teríamos o payroll, mas não tivemos. Foi postergado para essa semana por conta do shutdown nos Estados Unidos, que durou pouco tempo, é verdade, mas impactou ali na agenda econômica. O payroll foi divulgado nessa quarta-feira, ontem, e veio surpreendendo e muitos mercados. Na semana passada, nós vimos alguns dados econômicos referentes ao mercado de trabalho, como os JOLTS, pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, dentre também algumas pesquisas realizadas pela Christmas, trazendo para a gente o maior número de layoffs, né? Ou seja, de demissões durante o mês de janeiro, desde janeiro de 2009, ou seja, muita gente ficando desempregada nos Estados Unidos, chamando a atenção, comparando com um ano, inclusive, onde vimos uma grande crise econômica lá no país americano há mais ou menos aí 15, 16 anos atrás. Então, claro que isso acendia um certo alerta, mas muita expectativa havia sido criada para como o payroll seria reportado, como também a taxa de desemprego. A taxa de desemprego e o payroll surpreenderam e muito. O payroll criou o dobro das vagas projetadas, ou seja, de 66 mil projetadas, foram criadas 130, e nós vimos também a taxa de desemprego que no final de 2025 vinha subindo ali no último trimestre do ano, apresentando uma queda ficando abaixo das projeções, contrariando esses dados que foram reportados na semana passada. Ou seja, indicando para a gente que o mercado de trabalho segue muito forte, segue muito robusto, com boas vagas de emprego sendo geradas e a taxa de desemprego caindo no país americano. É válido lembrar que amanhã, sexta-feira, ainda teremos dados econômicos importantíssimos, como por exemplo o dado de inflação ao consumidor, como é conhecido o CPI, né, o famoso IPC para nós. Então, o CPI será reportado nos Estados Unidos e é claro que é um dado acompanhado de perto pelo Fed no momento de atribuir novas medidas de políticas monetárias. Nesse momento, para você que esperava um possível corte de juros para esse primeiro semestre de 2026, as chances foram para o espaço, principalmente depois de um mercado de trabalho robusto durante essa última quarta-feira. Então, caso o payroll mostrasse para a gente um mercado de trabalho enfraquecido, com uma taxa de desemprego subindo bastante, com a inflação se mostrando controlada, o Fed teria uma certa liberdade para trazer então novos cortes aí à sua taxa básica de juros, o que não deve acontecer depois que o mercado de trabalho se mostrou muito robusto. Então as probabilidades que na semana passada eram de 23% de um corte de juros na próxima reunião no dia 18 de março, agora beiram menos de 10%, ou seja, 7,8%. A próxima reunião de políticas monetárias somente no final de abril também trazem para a gente probabilidades remotas de corte de juros, somente 25%. Na semana passada beirava 40%, agora já caem para 25%. A maior probabilidade para corte de juros nesse momento fica somente para o dia 17 de junho, onde Jerome Powell não estará mais
como presidente do Fed. Nós teremos um novo presidente aí mudando, né, o poder, mudando a cadeira de presidente. A gente deve ver sim uma mudança também na política monetária norte-americana. Então as probabilidades nesse momento indicam pra gente 50% de chance de corte em junho desse ano, que me parece a data mais provável que esse corte de juros deva ocorrer. Então muito importante lembrar isso a vocês. Dando continuidade ao nosso vídeo, um primeiro ponto que traz tamanha incerteza não só para o mercado do Bitcoin, para o mercado cripto de forma geral, como também para todo o mercado norte-americano, principalmente a S&P, é a possibilidade de um novo shutdown, ou seja, uma nova paralisação do governo a partir do dia 14 de fevereiro, ou seja, daqui 2 dias, seria mais ou menos no sábado, né? Amanhã, sexta, dia 13, sábado seria o dia 14. Então, para você entender o que está acontecendo, essa probabilidade subiu bastante por conta de um impasse novamente entre os democratas e os republicanos. Os democratas estão falando que não vão deixar o projeto de lei de gastos ser aprovado, a não ser que as suas demandas sejam atingidas. E novamente elas estão ligadas à imigração nos Estados Unidos, né, ao Homeland Security, ou seja, eles falam aqui que algumas das demandas são como, por exemplo, câmeras corporais obrigatórias para todos os agentes de imigração, proibir o uso de máscaras pelos agentes durante as suas operações, acabar com as patrulhas itinerantes e reforçar os requisitos de mandatos para entrar nas casas, e os republicanos estão resistindo a essas mudanças, defendendo uma forte fiscalização da imigração e defendendo as ações dos agentes federais. Então esse impasse existe, essa curta paralisação que vimos aí no início de fevereiro também teve o mesmo motivo, e com o teto da dívida já aprovado e aumentado para 41,1 trilhões nos Estados Unidos, isso na prática significa que os políticos americanos podem se dar o luxo de lutar durante mais um pouco de tempo sem interromper instantaneamente as operações governamentais, ou seja, o que aumenta para a gente uma chance de uma paralisação um pouco mais prolongada. Então, por que esse shutdown é tão importante? Pode impactar a economia de forma geral, como também o mercado de criptoativos, trazendo incerteza e drenando liquidez. Bom, quando acontece uma paralisação governamental como essa, os Estados Unidos drenam a liquidez dos mercados. Isso aconteceu em outubro do ano passado, quando ocorreu essa última grande paralisação, e a gente viu mais de 220 bilhões de dólares sendo drenados. Então o que acontece? Quando uma paralisação acontece, eles precisam reconstruir o seu TGA. Para quem não sabe, TGA é basicamente a conta corrente do Federal Reserve. Então eles criam, né, novamente esse TGA no momento de uma paralisação governamental como essa. Então isso acarreta fuga de liquidez de diversos mercados e, consequentemente, enfraquecendo, né, o mercado de renda variável e, consequentemente, o mercado dos criptoativos. Então, se uma paralisação ocorrer, novamente, eles poderão reconstruir o seu TGA, drenando liquidez dos mercados. E aí eu não preciso falar para vocês o que acontece quando liquidez é drenada de mercados de renda variável. Obviamente, a gente vê queda, incerteza, FUD e, obviamente, o Bitcoin tende a se impactar negativamente com isso. Outro ponto importante, o macroeconômico, que traz tensão, traz incerteza política, geopolítica, está envolvendo aqui Estados Unidos e Irã. E aqui, após semanas de tensão, o Trump ainda fala duro com o Irã. Ele trouxe aqui na sua fala durante o dia de hoje que eles precisam chegar num acordo com o Irã, ou então as coisas vão ficar de maneira muito traumática, né? Dentro da CNBC, eles acreditam que um ataque é improvável, eles falam aqui que um ataque é improvável e que o presidente não tem boas opções quando se trata de usar a força. As forças dos Estados Unidos na região não são adequadas para apoiar uma operação militar significativa de longo prazo, que seria, claro, necessária para atingir qualquer objetivo militar importante. Para você que está um pouco por fora, basicamente o impasse de maneira bem resumida é o seguinte: o Irã quer retirada ou alívio das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, acesso ao sistema financeiro internacional e voltar a exportar petróleo sem qualquer tipo de restrição. Os Estados Unidos, em troca, quer redução do nível de enriquecimento de urânio, que está diretamente relacionado a ativos nucleares, limitação do estoque nuclear,
fiscalização internacional rigorosa e garantias de que o Irã não desenvolva uma arma nuclear. Então, esse impasse, essa negociação ainda acontece e o presidente Trump, claro, dia após dia continua ameaçando e toda essa incerteza geopolítica, claro, que também afeta os mercados e principalmente também o mercado dos criptoativos, que é um mercado disruptivo, que é um mercado de risco e, naturalmente, quando existe incerteza pelos mercados, a primeira coisa que os investidores fazem é tirar o patrimônio do risco, que é a forma que o Bitcoin, infelizmente, ainda é visto dentro da economia mundial. Por fim, e não menos importante, nós temos um indicador bem interessante que é o The World Uncertainty Index, que é basicamente a incerteza mundial. Basicamente, ele mede para a gente a incerteza na economia e mediu durante outros momentos, né? A gente viu inclusive picos acontecendo na grande crise de 2008, na recessão de 2001 e agora em 2026 ele está bem acima, como a gente pode ver, mostrando para a gente que uma incerteza muito grande está presente na economia. Então, para você entender como esse index funciona, basicamente ele mede a frequência que a palavra uncertainty, ou seja, incerteza, aparece nos relatórios da Economist Intelligence em diversos países. Quanto mais relatórios mencionam incerteza, maior esse índice. Então, basicamente, quando que esse índice dispara? Durante crises financeiras, pandemias, guerras, tensões geopolíticas, incerteza política, ou seja, nós temos aqui um shutdown, nós temos aqui tensões geopolíticas, nós temos aqui choques econômicos globais, nós temos diversos pontos que, claro, estão contribuindo para essa incerteza que a gente está vendo aqui. E, claro, por que isso importa para o mercado cripto? Porque essa incerteza reduz os investimentos, traz fuga de ativos para ativos mais seguros, aumenta a volatilidade e é um aperto nas condições financeiras e, naturalmente, dentro de um cenário de curtíssimo prazo, se existe pressão por liquidez, o Bitcoin tende a fraquejar e é por isso que a gente acompanha Bitcoin a 65, 66 mil dólares. Há quem diga que 60 mil dólares foi o fundo, mas, claro, deixando bem claro aqui para vocês a minha opinião, 60 mil dólares pode sim ter sido fundo, mas caso essas incertezas geopolíticas, essas incertezas econômicas continuem a caminhar e continuem a se tornar um problema, a gente deve ver sim o Bitcoin testando os 60 novamente e quem sabe indo a patamares mais baixos. Então é importante saber de tudo isso que está acontecendo macroeconomicamente, que naturalmente impacta na ação de preço do Bitcoin. E por fim, e não menos importante, uma luz no fim do túnel, nós temos o Clarity Act, que naturalmente seria uma lei que traria uma clareza um pouco maior para o mercado cripto nos Estados Unidos, aumentando, né, a exposição de americanos ao mercado dos criptoativos, facilitando, né, o entendimento das regras relacionadas a stablecoins e ao mercado de forma geral, e que naturalmente seria algo que abriria portas para o mercado cripto na principal economia do mundo. Então, ao que tudo indica, nós temos aqui a Casa Branca indicando um prazo final, um deadline, para que esse Clarity Act seja aprovado ou não, para que haja um possível acordo até no máximo dia 1º de março. E claro, as negociações são promissoras, como a gente já falou em outros vídeos. Caso isso seja aprovado, com certeza seria uma vitória para o mercado cripto ainda nesse primeiro semestre de 2026. Dito isso, família, a gente vai ficando por aqui, deixando o nosso próximo encontro marcado para esse domingo. Eu desejo a você que me assiste um ótimo carnaval e muito cuidado aí nos próximos dias, que a coisa realmente está muito incerta e os termômetros estão mostrando medo extremo. Fico por aqui e até domingo.